torcedor vascaíno, ligado no canal AV+, que é o canal 2, né, do Atenção Vascaínos. Eu estou chegando nesse Acorda Vascaíno para falar e saber a sua opinião sobre pelo menos 3 assuntos que eu vou trazer aqui. Um não é sobre o Vasco, mas eu não podia deixar de comentar alguma coisa sobre Brasil e Argentina, que tivemos ontem à noite, né? Um assunto é esse. Agora, antes de mais nada, eu quero convidar você, torcedor, que ainda não se inscreveu no canal, para se inscrever, para participar aqui conosco, fazer o seu comentário, para dar o seu joinha, para compartilhar o nosso link em todas as suas redes sociais e com certeza você vai ser muito bem-vindo, ok? Primeiramente falando de Brasil e Argentina, não propriamente do jogo, né? Porque o jogo foi um passeio da Argentina no Brasil. Uma coisa assim que eu não me lembro de ter visto, a não ser no Brasil e Alemanha. Mas depois de Brasil e Alemanha, esse Brasil e Argentina foi um banho de bola. Agora eu quero falar basicamente do que o Rafinha provocou naquelas declarações que ele fez. Então aquilo ali acirrou os ânimos dos jogadores, né, e acaba sobrando para o árbitro, que não tem nada a ver com isso. O árbitro deu uns 10 cartões no jogo. Muitas provocações entre os jogadores. Enfim, deixou um ambiente ruim. E ele, Rafinha, não jogou nada. Porque eu acho que ele ficou tão preocupado com a repercussão daquilo que ele falou, e ele ficou esperando reações violentas dos jogadores da Argentina, e o que os jogadores da Argentina fizeram, basicamente, foi dar um banho de bola no Brasil. Evidentemente que teve algumas provocações, algumas faltas no Rafinha. Quando acabou o primeiro tempo, o goleiro deu uma trombada no Rafinha. Então teve essas provocações em função de uma declaração totalmente fora do contexto, né? Naquela época, eu apitei muitos jogos assim importantes, apitei muito Vasco e Flamengo, por exemplo. Então os dirigentes ficavam se provocando durante a semana, e quando chegava na hora do jogo, os jogadores estavam pilhados, pô. E sobrava para mim. Eu que tinha que administrar aquilo ali, os jogadores numa pilha só. Então esse tipo de provocação não é legal, nunca foi legal. Desculpa. Diferente, às vezes, de brincadeiras entre os jogadores, faziam apostas, valia a cesta básica, valia um jantar, isso é diferente. Mas não essa provocação gratuita que o Rafinha provocou. Ao final, a Argentina deu um baile no Brasil, meteu 4-1 e fora as provocações, mas futebol mesmo, o Brasil não viu a cor da bola. Bom, falando de Vasco, saiu a arbitragem do jogo Vasco e Santos no domingo. O árbitro do jogo será o Rafael Klein. É um árbitro do Rio Grande do Sul, é um árbitro de 34 anos, tem uma boa condição física, não é um velocista, mas tem uma boa condição física. Ele entrou no quadro da FIFA o ano passado, né, fez um bom campeonato em 2023 e em 2024 então ele foi colocado no quadro da FIFA. É um árbitro que tem um potencial, é um árbitro que tem uma carreira pela frente, é um árbitro sério, é um árbitro que costuma dar muitos cartões amarelos durante o jogo. Agora, por curiosidade, o ano passado o Vasco não perdeu com ele, né? Para aqueles que são supersticiosos, o Vasco não perdeu com ele. No Campeonato Brasileiro, o Vasco empatou com o Cruzeiro, 0-0. Venceu o Corinthians por 2-0. E na Copa do Brasil, o Vasco empatou com o Água Santa, 3-3. E empatou com o Atlético Goianiense, 1-1. Então o Vasco está invicto com a arbitragem do Rafael Klein. É lógico que isso daí são apenas números, né? Que não tem a ver. O importante na verdade, é a atuação do árbitro. E não teve nenhum desses jogos, não teve polêmicas, não teve grandes problemas. Então o que eu espero é que no jogo de domingo, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né, muita expectativa, né, pela apresentação provavelmente do Neymar, provavelmente do Coutinho. Então o torcedor muito animado, com certeza vai lotar São Januário, a torcida vai estar lá em peso para assistir esse grande jogo na primeira rodada. E é sempre bom, né, para a equipe, é sempre bom para o Vasco começar com o pé direito, né? Nada melhor que fazer 3 pontos logo na primeira rodada.
Vamos aguardar e torcer assim por uma grande arbitragem do Rafael Klein e uma grande vitória do Vasco, que é mais importante no caso. Bom, e o outro assunto é, na verdade, o Vasco, depois desses praticamente 20 dias ou mais de treinamento, qual será o time que o Vasco vai colocar em campo, que o Carille vai colocar em campo, né? Agora, eu penso que não existe muitas dúvidas no time do Vasco, porque a grande maioria, a grande parte do time já está definida. Por exemplo, eu queria saber a sua opinião, torcedor. Pode mandar aí pra gente para saber a sua opinião. Então o Vasco, por exemplo, o Léo Jardim, definido. Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos, deve estrear não, mas começar jogando, sendo titular no time do Vasco. E Piton. Hugo Moura, me parece que também está certo ali. Agora, o segundo volante é que é a primeira dúvida do Vasco, do time. Porque pode ser o Sforza, pode ser o Souza, pode ser o Jair, pode ser o Paulinho. Então são vários jogadores brigando por uma posição. A meu ver, o dono dessa posição é o Tietê. Mas o Tietê, infelizmente, se machucou, vocês vão se recordar, justamente no jogo contra o Botafogo, ex-clube do Tietê. E foi o jogo que foi a melhor apresentação do Tietê. Infelizmente, ele se machucou e não jogou mais daquele jogo do Botafogo. Até agora, o Tietê não jogou mais. Então ficou fazendo tratamento, um período de recuperação, está voltando agora, começou a treinar, mas não deve ter condição de jogar. Então, para mim, o Tietê seria o titular dessa segunda volância, né, vamos chamar assim. Então, tem uma vaga ali em aberto, né, que pode ser entre todos esses jogadores que eu falei, Sforza, Jair, Paulinho, até o Souza andou treinando como segundo volante. Mas vamos esperar, porque essa é uma dúvida. A outra vaga no meio do campo, se ele estivesse em boas condições e perfeitas condições, é mais do que lógico que será do Coutinho, né? Só que o Coutinho também se machucou, né, na semifinal, no jogo contra o Flamengo. Também saiu machucado. Ficou um período de tratamento, voltou aos treinamentos, mas com certeza não está ainda na sua condição física ideal para suportar o jogo inteiro. Então não sabemos se o Coutinho vai para o jogo. Pode ser até que vá para o jogo, mas com certeza não vai jogar o jogo inteiro. E aí quem entraria no lugar do Coutinho? Pode ser o Garré, né, que andou fazendo um bom treino, bons treinos. Pode ser o Paulinho também. Agora, na frente, para mim está definido. Para mim joga o Ryan, que fez boas partidas aí no Campeonato Carioca. O Verratti, titular absoluto, artilheiro da Copa do Brasil, artilheiro do Campeonato Carioca, já fez 40 gols aí pelo Vasco, já é o terceiro jogador estrangeiro a fazer mais gols pelo Vasco, está apenas a 3 gols do Cano, poderia estar a 2, né? Mas no pênalti contra o Nova Iguaçu ele cedeu a vez para o Coutinho bater, mas ele vai passar o Cano tranquilamente, faltam apenas 3 gols para se tornar o segundo maior artilheiro estrangeiro no Vasco. Então, para mim, é titular absoluto. E na esquerda, né, entrou muito bem no Campeonato Carioca o Nuno Moreira. Então, para mim, o ataque do Vasco está definido e o time do Vasco como um todo está definido, a não ser a posição de segundo volante e a condição física do Coutinho, se ele começa ou não, se ele vai para o jogo ou não, melhor dizendo. E aí quem entraria no lugar dele? Provavelmente o Garré. É estranho e para mim assim já está definido, é porque essa dúvida para quem vai para o lugar do Coutinho. Até bem pouco tempo atrás seria fácil responder isso. O Payet. O Payet vai para o lugar do Coutinho. Agora o Payet ele não foi titular nem nos amistosos, nos jogos treino. O Payet não foi o Payet que entrou no lugar do Coutinho. Então tudo indica que o Payet não vai continuar no Vasco. Porque se o Coutinho estava machucado, o Vasco fez jogos treinos e não foi o Payet o substituto, então isso é um indicativo muito forte
que o Payet não deve continuar, até porque o contrato dele está se encerrando agora no dia 5 de maio. Então o Vasco, na minha opinião, teria que chamar logo o Payet de uma vez, fazer um acordo com ele, porque o Campeonato Brasileiro vai começar agora, 30 de abril, ele vai ficar mais um mês no Vasco, né? Ele já estava entrando faltando 15 minutos, 20 minutos. Nos jogos treino, ele não entrou no lugar do Coutinho. Então acho que foi o fim de linha. Não tem mais sentido, né, contar com o Payet. Até porque ganha um salário de 1,5 milhão, né, e seria uma boa economia para o Vasco. Né? Agora, o elenco do Vasco está se fortalecendo. Né? O departamento médico está liberando os jogadores, né? O Coutinho está liberado, já está treinando, o Tietchan já está treinando, o Adson já está treinando. O Adson foi um jogador fundamental no Vasco ano passado. Uma pena que se machucou, ficou esses, 6, 7 meses aí parado. Está voltando agora, né? Tem que ter uma paciência com ele até entrar em ritmo de jogo, mas é um reforço para o Vasco. O Vasco vai disputar 3 campeonatos, né? Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, então vai precisar de elenco. Então a volta desses jogadores é muito importante. Tem a volta do Estrela também, que também já está treinando. No meio do ano tem a volta do David, né, que tem uma contusão séria, mas no meio do ano ele deve voltar também. Então o Vasco está assim, formando o elenco e vai precisar de elenco, porque são 3 campeonatos simultâneos. Viagens para o exterior, viagens longas, altitude, então muitas dificuldades, né, nessa caminhada, nessa jornada, nessa temporada para o Vasco. Então é importante que o Vasco tenha elenco. Sobre reforços, lógico que o Vasco precisa. Né? Aquele jogador de beirada de campo, acabou que o Vasco não contratou, aliás, contratou o Lloyd, mas o Lloyd ainda não deu sinal de vida. Né? Os jogos que ele entrou, alguns minutos que ele entrou, ele não animou a torcida. A torcida que estava tão animada com ele pelas declarações, entrevistas e tal, mas quando ele entrou no campo ele não agradou. Agora é evidente que tem um período de adaptação, tem jogadores que se adaptam mais rapidamente do que outros. É difícil jogar no futebol brasileiro, não é fácil, os jogos são muito difíceis, as viagens são longas, a logística é complicada. Então tem tudo isso, né, que o jogador que vem de fora, ele sofre. Então a gente tem que dar um tempo também para ver se o Lloyd se enquadra e produz. Né? Agora o elenco está sendo formado, agora precisa de reforço? Precisa. Agora não adianta, eu já falei isso aqui em outras oportunidades, a meu ver, não adianta o Vasco, agora que está uma janela aberta, mas é uma janela para os jogadores que jogam aqui no Brasil. Então, para os jogadores, quais são os jogadores disponíveis que jogam aqui no Brasil que poderiam reforçar o Vasco? Não para compor elenco. E para compor elenco, compõe com esses que estão voltando aí do departamento médico e com a base. Isso compõe elenco. Agora o Vasco não está precisando de jogador para compor elenco. Está precisando de jogador titular. Então, quais são os jogadores jogando no Brasil hoje que poderiam ser titulares no Vasco? Porque os jogadores que os clubes queriam negociar já foram negociados. O Atlético Paranaense já liberou o Canóbio, já liberou o Coelho, o Palmeiras liberou o Rony, enfim, o Botafogo liberou um time inteiro e o Vasco contratou o Tietchan. Então os jogadores que tinham que ser liberados dos grandes clubes, os bons jogadores, já foram liberados. Então não adianta, a meu ver, querer contratar jogadores e jogar nos campeonatos estaduais, em clubes pequenos, né, que jogaram jogadores que não têm muita expressão, jogadores que são apostas. Então o Vasco não está precisando disso no momento. O que o Vasco está precisando são grandes jogadores que cheguem para serem titulares. Isso é que o Vasco está precisando. Então, ao meu ver, o Vasco tem que negociar esses jogadores que estão afastados. Né? O Jean Davi, por exemplo, né? Se pintar alguma proposta, tem que negociar. O Maxim Domingues está pintando proposta, tem que negociar. O Payet encerra o contrato, economiza 1,5 milhão. Então esse dinheiro o Vasco vai juntando, vai guardando, para quando chegar no meio do ano, que aí é a janela, né, que os jogadores do mundo inteiro estarão disponíveis, e o Vasco contratar uns jogadores de peso, porque é melhor contratar um jogador para ser titular do que contratar 3, 4, 5 jogadores para compor. Então acaba gastando o mesmo dinheiro
e não resolve o problema do time. Tá legal, amigos? Vamos aguardar essa estreia do Vasco. Muita expectativa. Para mim, o time está praticamente definido, a não ser com essas duas dúvidas aí, o segundo volante e o Coutinho. No mais, o time é aquele que o Vasco já tem aquela estrutura, aquela espinha dorsal. Vamos esperar que nesses dias de treinamento também o Vasco tenha feito os jogadores conseguirem uma boa condição física, porque o que a gente notou também é que o Vasco estava com pouca intensidade, alguns jogadores cansando muito, e a gente espera que nesses 20 dias, o Vasco tenha aproveitado para dar um upgrade aí nessa condição física. Ok, amigos? Um grande abraço, ficamos por aqui e até a próxima.